segunda Câmara. Agora saiu o Washington. Tem que compor para a gente abrir a sessão. Desembargador Washington. Pronto. E agora o desembargador Zé Carlos. Atrás do senhor. Pronto, presidente? Ah, já tá. Ah, tô vendo. Estou aqui. Vamos aqui. Aí volta a repetir, tá aparecendo no bate, só tá aparecendo a voz. Só a voz estamos vendo. Mas dá pra gente ouvir. Viu, desembargador? vendo agora? Vamos lá. Mas, Não. Atrás do senhor ali, ó. Tá, Na imagem do senhor. o que é? É porque tá atrás da imagem minha. Da miniatura. Mas não é aqui não, aqui tá tudo em ordem. E É problema lá do pessoal do DIAT, lá para ver o que é que está acontecendo. Porque aqui tá tudo em ordem. Agora apareceu agora. Tá Então vendo? vamos lá. Dando início a esta 12ª sessão extraordinária. Né? É a 12ª? É a anterior. Não, agora é 13º. É a 13ª sessão extraordinária, mas coloca em discussão a ata da 12ª sessão extraordinária realizada em 21 de setembro de 2021. Não havendo quem queira apresentar nenhuma divergência, eu declaro aprovada essa ata. E Os 4 foram adiados. Podia andar anunciando aos senhores que os processos de número 1, recurso, Os 3 e 4. 4 foram adiados. Enviados. o recurso 2, que é o recurso nominado civil número 0001 258/91, quem tem como recorrente F.A.M.N. Recurso C.B.DL. Da relatoria do desembargador Sebastião, foi adiado em virtude de suas férias. E também do recurso nominado número 3, da relatoria também do desembargador Sebastião, que é o número 0000051, distrito 23, quem tem como advogado Diego Marcos Costa Mozinho, advogado Carlos Henrique Costa Mozinho. Esse também foi adiado pelo mesmo motivo das férias do desembargador Sebastião. E o 4, recurso nominado civil, número 0001 174, distrito 90, recorrente L.P.F. de M. Advogado Daniel Pessoa Porto Rebelo. Esses processos foram retirados de pauta em virtude da esfera do desembargador Sebastião. Então restaram 5. o 1 e o 5 para ser julgado nesta sessão. O 1 é da relatoria da desembargadora Elizabeth Carvalho Nascimento, é o recurso nominado civil número 0001 496, distrito 47. Da relatoria da desembargadora Elizabeth Carvalho Nascimento, recorrente J.R.M. B. Advogado Paulo Marinho. Então, não há desembargadora. Sustentação oral. Então, eu sugiro a Vossa Excelência, que foi disponibilizado os votos, a leitura da ementa, desembargadora. Com a palavra. Pois não, senhor. Apresento novamente minhas homenagens a Vossa Excelência, ao vice-presidente, desembargador Zé Carlos Malta, ao corregedor, desembargador Fábio Bittencourt, ao eminente decano dessa corte, desembargador Washington Luiz, ao doutor Vinícius, e a ementa está nos seguintes termos: Conselho da Magistratura, processo administrativo
disciplinar, recurso administrativo, tabelião de notas, lavratura de escritura pública de compra e venda de imóvel em flagrante infringência às normas de regência, dispensa de documentos essenciais nos termos da Lei 7.433 de 85 e do Decreto 93.240 de 86, negligência confessada pelo recorrente em audiência de instrução, sanção disciplinar de multa no valor de R$ 9.000, com fruto no artigo 32, inciso 2º, e artigo 33, também artigo 2º, ante a inobservância às prescrições legais, nos termos do artigo 31, inciso 1º, todos da Lei 8.935/94. Valor proporcional à gravidade da infração cometida e aos danos causados. Manutenção da decisão. Recurso conhecido e não provido. É assim como o voto, senhor desembargador, presidente. E senhores desembargadores. Em discussão, voto da eminente relatora. Em diálogo dos senhores desembargadores, há alguma divergência? Não havendo nenhuma divergência, eu proclamo o resultado. A unanimidade de votos, acordaram os membros do Conselho Estadual da Magistratura em conhecer o presente recurso para, no mérito, negar o provimento, mantendo-se integralmente a decisão proferida pela Corregedoria Geral de Justiça por seus próprios fundamentos. Passemos agora ao de número 2. 5. Número 5. É o processo administrativo 050-0001 de 16, da relatoria da desembargadora Elizabeth Carvalho Nascimento, requerente V.DL.S. E Sociedade de Advogados, né, que são diversos advogados aqui. E, inclusive, o escritório, já que Quem constitui o novo advogado são esses advogados. tem que ficar aqui. Porque foi depois da publicação da pauta. Certo. A procuração mais recente é essa, Alan Souza Arruda, Hugo Rafael, esses advogados. Certo. Então, isso aí vai depois da pauta. Certo. Aí depois da publicação da pauta, aí foi substituído os advogados por Alan Souza Arruda, Hugo Rafael, Márcia Gazaneio e Lucas de Góes Gerbasi e Paulo Vitor Coutinho Nogueira de Albuquerque. Então, como não há sustentação oral, eu sugiro à eminente desembargadora Elizabeth a leitura da ementa. Desembargador presidente, senhores desembargadores, confesso que imaginei que ia encontrar aqui um recurso contestando minha decisão por uma parte. Ou seja, por alguém que tenha sido designado pelo senhor desembargador corregedor para ficar no lugar do senhor Vitor Sarmento. Ontem à tarde, recebi um voto do próprio corregedor rebatendo
a minha decisão. Eu achei estranho, já que o mesmo não é par. Ele é a autoridade que deu uma decisão, como sempre vem dando, afastando os tabelionatos preenchidos interinamente. Mesmo assim, mesmo não concordando com esse posicionamento do desembargador Fábio Bittencourt, que, aliás, não vem concordando com muitos posicionamentos tomados pelo desembargador Fábio José Bittencourt, inclusive no que diz respeito à minha pessoa, quando a sua juíza auxiliar, Renata Malafaia, injustificadamente me colocou no CNJ, e o desembargador Fábio Bittencourt, como colega meu de bancada, uma pessoa por quem lutei para estar hoje assentado nesse tribunal, não tomou até hoje nenhuma providência com relação a essa sua juíza auxiliar. Então, desembargador Fábio José Bittencourt, a Vossa Excelência, eu não tenho mais a menor consideração, a menor amizade por Vossa Excelência, e o tenho na minha vida como uma pessoa não grata. É uma pessoa que, como colega, está aqui e vou sempre acompanhar ou não os seus votos, mas como ser humano, Vossa Excelência deixou de existir na minha vida. Deixou. Quando eu votei em Antônio Bittencourt, é porque a amizade com Antônio Bittencourt não tem nada a ver com Vossa Excelência. Fui muito amiga do seu pai, gratíssima a seu pai. E também tenho amizade com o Antônio Bittencourt, que desde há 300 anos atrás começou a paquerar uma sobrinha minha, aí começou a me chamar de tia. Um namoro que nem chegou a acontecer. Mas eu quero deixar explicitado já isso, porque eu não sou uma mulher de não falar a verdade que eu sinto. E Vossa Excelência sabe disso. O que eu tenho como minha verdade, eu a exponho. Eu não tenho nenhum tipo de posicionamento de fazer de conta que agrada e apunhalar pelas costas. Esse é o meu posicionamento. Mesmo não entendendo que Vossa Excelência possa dar um voto contra essa minha decisão que eu tomei, eu vou dar o meu voto. Se os colegas acharem que Vossa Excelência podia apresentar um voto divergente, que Vossa Excelência, quando a gente dá uma decisão, apresenta uma explicação, não um voto. Mas como Vossa Excelência tem umas atitudes bem diferentes, não é de se esperar que tenha ontem à tarde me enviado esse voto. Então, senhor desembargador, presidente, senhores desembargadores, eu vou passar a leitura da minha decisão.
É o pedido de providência cautelatória, decisões proferidas pelo Corregedor-Geral da Justiça que aplicaram pena de suspensão e de perda de delegação a tabelião interino. Probabilidade do direito caracterizada. Modulação de efeitos realizada em precedentes judiciais vinculantes se estende ao âmbito administrativo, no tema 779 do STF. Perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Configurado pedido acautelatório procedente. E assim eu estou julgando procedente, confirmando a decisão por mim apresentada e determinando a suspensão das decisões monocráticas proferidas pelo Corregedor-Geral de Justiça nos autos dos processos X e X e X, bem como a decisão proferida nesse autos de processo administrativo, já que relacionado ao feito de número X. É assim como o voto e aguardo o pronunciamento do eminente desembargador corregedor para apresentar as minhas conclusões. É como o voto desembargador. Em discussão, o voto da eminente relatora. Peço a palavra, senhor presidente. Foi analisado, Fábio. Senhor presidente, eminente desembargador Cléber Rego Loureiro, senhores desembargadores, senhora desembargadora Elizabeth Carvalho Nascimento, meus senhores, minha senhora, senhor secretário do Conselho Estadual da Magistratura. Bom, senhor presidente, eu acho que nós temos primeiro que decidir essa questão de ordem que foi suscitada pela eminente desembargadora relatora, uma vez que, no meu entender, como venho acompanhando as votações no Conselho, o Corregedor-Geral da Justiça sempre vota nos processos que são contrários às decisões dele. Mas ela bem trouxe o posicionamento dela e eu acho que nós deveríamos ouvir o plenário do Conselho, em primeiro lugar. Uma vez ultrapassada pela liminar, eu sendo considerado como possível a minha votação, eu irei ler a ementa que eu propugno para o voto, que é a divergência que eu estou apresentando. É o que eu entendo no momento, senhor presidente. O que, pelo que eu entendi, Vossa Excelência está suscitando uma preliminar. Vossa Excelência está suscitando uma preliminar que que o processo deveria cair para Vossa Excelência seu relator. É isso que eu entendi? Não, presidente. Não. Ele Não, fazia... Então, eu gostaria que Vossa Excelência... Na verdade, a eminente desembargadora Elizabeth bem tratou da matéria. Ela disse que eu mandei um voto divergente ao dela. E ela acha que eu não poderia votar nesse processo. Eu, como corregedor, eu acho que eu tenho que votar porque eu tenho que tentar manter a minha decisão prolatada aqui na corregedoria. Era isso que eu acho que o plenário devia ser escutado, ouvido. Entendi, desembargador. Continua em discussão o voto da eminente relatora. Não, pois não, desembargador Zé Carlos. Com a palavra. Está sem áudio, desembargador Zé Carlos. Desculpe, presidente. Senhor presidente, senhores desembargadores, membros do Conselho, é uma questão de ordem que é uma questão de ordem importante para o seguimento do julgamento, que é exatamente essa questão de ordem trazida inicialmente pela desembargadora Elizabeth e endossada pelo desembargador Fábio, que pedem um pronunciamento antecedente ao julgamento por parte do Conselho, que é exatamente a questão de ordem relacionada à participação do desembargador Fábio como integrante do Conselho, votando nas matérias que são submetidas a julgamento do Conselho, ou, quando a matéria é oriunda da Corregedoria,
não teria a participação de Sua Excelência como participante do Conselho e votante na matéria. Então, eu acho que isso precisa ser decidido anteriormente para que possamos dar seguimento ao julgamento com ou sem a participação do desembargador Fábio. Se eu bem entendi, é essa a questão que precisa ser decidida, não é isso? Também entendo que sim. Para ser, Desembargadora Elizabeth Filho. para ser decidida, desembargador Zé Carlos Malta, eu vislumbro, certo? A necessidade de se estancar esse julgamento, uma vez que é uma questão de vacilação, né, que pode ser decidida aqui agora, entre todos nós. A matéria foi posta, né, de ofício pelo desembargador Fábio Tancur e foi secundado por Vossa Excelência. Então se coloca em discussão e decidiremos, certo? Então, em discussão, a preliminar suscitada de ofício. Senhor presidente, em discutindo e já votando, até para adiantar o julgamento, e já votando, eu entendo coerentemente com os posicionamentos adotados pelo Conselho e que deve ser regimentalmente também previsto, eu, com todas as vênias a esse posicionamento inovador da desembargadora Elizabeth, mas eu entendo que o corregedor tem participação na votação. E entendo porque, desde que eu integrei o colegiado, o Conselho Estadual da Magistratura, sempre os corregedores tiveram participação votando como membros do Conselho. Então, com todas as vênias, mesmo, inclusive em matérias, nesses casos mesmo, nesse afé desses dois cartórios, o corregedor votou em todos eles. Mesmo na fase que antecedeu a subida para o CNJ, o corregedor votou em todos eles, que eram matérias que estavam atacando decisões anteriores dele. Então, eu entendo, repito, com todas as vênias, a minha queridíssima colega, duplamente colega, desembargadora Elizabeth Carvalho Nascimento, mas eu entendo pela participação do eminente corregedor no julgamento, senhor presidente. Datíssima vênia. Então, Vossa Excelência iniciou e disse que iria votar. Foi isso, desembargador Zé Carlos? Isso. Já adiantei o voto, senhor presidente. Já adiantou o voto, acompanhando a divergência? Não, o voto na questão de ordem. Né? Na questão preliminar. É isso que nós estamos Na questão preliminar. votando? Pode fazer a defesa dele. Na questão preliminar, é isso, desembargador Zé Carlos? Congelou a imagem, desembargador Zé Carlos. Está congelada a imagem, sem áudio, desembargador Zé Carlos. Desliga e liga. Caiu. Desembargador Washington está pedindo a palavra. Tô não, desembargador. Desculpe. Levantou o dedinho. Foi fazendo sinal para um assessor aqui do gabinete.
Desembargador Zé Carlos. Apareça da janela. Ô, padrinho, o desembargador José Carlos caiu aqui, tem um tempinho já. Você tá vendo isso aí? A internet dele é... Ah, certo, tchau. Diz que o problema é na internet dele, na casa dele, ele não tem como controlar isso, o pessoal do viagem. E agora?
Bom, senhora desembargadora Elizabeth, desembargador Fábio Bittencourt, desembargador Washington Luiz e o desembargador Zé Carlos disse que deu uma pane geral na região dele e que e que diante disso ele vai demorar mais ou menos 1 hora para mais para regularizar lá a internet para lá. Então, como foi dado início àquela preliminar que foi aventada aí pela desembargadora Elizabeth e secundado pelo desembargador Zé Carlos Malta. Então, o que acontece? Como ele já deixou o voto, que ele disse que nessa preliminar ele votava entendendo que o desembargador Fábio pode votar, então nós vamos decidir essa preliminar e ele já adiantou que, agora por telefone, que vai pedir vista dos autos. Certo? Está muito confuso, tal coisa que valha. Então vamos decidir essa preliminar, que ele já votou aí virtualmente, e ficará suspenso em virtude do pedido de vista dele, que ele já registrou aqui com o celular agora. Entendido? Entendeu, desembargador Elizabeth? Entendeu, desembargador Washington? Pois não, desembargador Elizabeth. Não, eu digo, entendi o que Vossa Excelência disse, mas não compreendo a postura do desembargador Zé Carlos Malta. Entendi, ok. Então, veja bem, em discussão a preliminar. Então, a preliminar para que nós possamos organizar. O desembargador Zé Carlos disse que o desembargador Fábio poderia votar, participar da votação, certo? E Vossa Excelência disse que ele não pode, porque ele não é parte. O artigo 144 do Código de Processo Civil, no inciso 2º, que quem prolatou uma decisão não pode fazer parte do julgamento. Entendi. Desembargador Washington Luiz. Eu acompanho a desembargadora relatora. Aí cabe a mim agora decidir. Eu acho o seguinte, para que não haja mais tumulto esse processo realmente está terrível. Honestamente, está complicadíssimo. É uma coisa atrás da outra, é uma inovação jurisprudencial, é uma inovação procedimental, é muito tumultuado. Então, não vai alterar, como é parte de preliminar, certo? Como é parte de preliminar, então eu acho que nós possamos pôr uma pá de cal disso para superar essa fase, para que o processo possa andar. Então, eu, com todo respeito, desembargadora Elizabeth, só para que nós possamos dar caminhamento ao processo. Então, que o desembargador Fábio possa funcionar. Aí o meu voto, nessa preliminar. Mas eu já vou antecipar o meu voto em virtude do pedido de vista do desembargador José Carlos Malta. Né? Eu vou antecipar o meu voto porque eu acompanho no mérito a desembargadora Elizabeth, eu acompanho na íntegra. Se ele trouxer algo... Não, é porque eu ainda não li meu voto, na verdade, nem a emenda, né? Já que decidiram a preliminar, eu teria que ler a emenda do meu voto, né? Mas então, o que eu estou sentindo aí são entraves, empecilhos desnecessários. Porque eu vi o voto de Vossa Excelência que foi disponibilizado para mim. A desembargadora Elizabeth viu o voto dela também. Que O Vossa desembargador Excelência Washington também viu, certo? Mas Vossa Excelência, quando votar, poderá fazer a sustentação, e Vossa Excelência poderá fazer a sustentação, e eu estou antecipando o meu voto pela Não, eu quero convicção. apenas ler a emenda, só que eu propugno para o caso. Senhor presidente, vamos ouvir o desembargador Bittencourt, para ele ler a sua emenda.
Então, leia. Então, leia a sua emenda, desembargador. Pois não, pode ler a emenda. Pois não, senhor presidente, eminente desembargador Cléber Rego Loureiro, eminente desembargador Washington Zé Carlos e Elizabeth Carvalho Nascimento. A emenda que eu propugno para o caso é a seguinte: pedido de providência cautelatória intentado contra decisões da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Alagoas, que aplicaram as penalidades de suspensão e perda da delegação ao interino requerente em virtude de irregularidades constatadas nas contas apresentadas referentes aos meses de janeiro a julho de 2020. Existência de discussão pendente quanto à modulação dos efeitos da tese fixada no bojo do recurso extraordinário número 808.202, que não afasta o dever do requerente de observar o teto constitucional, pois a aludida obrigação é imposta pelo CNJ desde o ano de 2010, por meio do pedido de providências número 000-384-41/2010 e dos provimentos número 45/2015 e número 77/2018, ambos do CNJ. Entendimento também encampado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos mandados de segurança números 29.192 e 29.032, ocorridos em 2014 e 2016, respectivamente. No âmbito desta Corregedoria Geral da Justiça de Alagoas, a obrigação de prestar contas e de submissão da remuneração dos tabeliães interinos ao limite remuneratório contido no artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal, encontra-se consignada no provimento número 16/2019. Há ainda decisões prolatadas no ano 2019 pelo então Corregedor-Geral da Justiça, desembargador Fernando Tourinho de Almena Souza, consignando a necessidade do ora requerido submeter sua remuneração ao teto constitucional. Decisão esta confirmada por este Conselho Estadual da Magistratura, em dezembro de 2020. Entendimento defendido pelo requerente e acolhido pela eminente relatora que, caso prevaleça, poderá desaguar em um efeito multiplicador indesejado e prejudicial aos cofres públicos. Outro sim, a discussão quanto à submissão ou não da remuneração do requerido ao teto constitucional não foi o único motivo pelo qual lhes foram aplicadas as sanções ora impugnadas, tendo em vista que suas contas foram apresentadas com inúmeras irregularidades, muitas das quais ainda se perpetuam no exercício de 2021. Pedido de providência acautelatória que não merece ser acolhido. É assim como entendo e assim como voto, eminentes desembargadores. Desembargador Fábio Bittencourt, conforme dissera antes. Pois não, desembargadora Elizabeth. Com a palavra. Eu queria, senhor desembargador presidente, se me permite, eu queria apresentar a minha divergência com relação ao que foi apresentado no voto do desembargador Fábio. Eu mantenho meu voto nos termos delineados. Tem por entender meu entendimento na medida em que a controvérsia sobre o texto constitucional, depois de extenso questionamento no campo administrativo e judicial, foi parar no Supremo Tribunal Federal em recurso com repercussão geral, recurso extraordinário 808202. É verdade que o julgamento quanto à modulação ainda não se completou pela ausência dos votos dos demais membros daquele egrégio tribunal. No entanto, o voto do relator pela modulação constitui relevante indicativo, caracterizando a plausibilidade do pedido do requerente. Assim, entendo razoável a suspensão das decisões punitivas, que ora recai sobre o requerente, até que ultimado o julgamento dos recursos administrativos apresentados em face daquelas.
em que pese, em regra, os recursos administrativos não apresentarem efeitos suspensivos, o diploma normativo de regência prevê a possibilidade de concessão de suspensão em caso de plausibilidade e prejuízo, sendo possível que os recursos administrativos acabem por deferir a medida diante da modulação dos efeitos realizados pelo STF, ratificando em um paralelismo os requisitos desta cautelar. O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação se mostra patente na medida em que ocorre execução imediata da sentença ou da sanção, o que os torna os recursos inócuos. É assim que eu apresento a minha divergência ao voto do corregedor, quando o mesmo não podia apresentar voto. Desembargador Walsh agora caiu. O áudio dele, o vídeo, tudo. Desembargador Walsh. Caindo aqui direto, senhor presidente, mas retornou agora. Pronto, já todo. Então, Vossa Excelência está com a palavra. Como Vossa Excelência vai votar ou vai aguardar o retorno de vista do desembargador José Carlos Malta? Não, eu vou votar, até porque o regimento permite, e mesmo com o pedido de vistas, o julgador, o desembargador pode antecipar seu voto. Isso é uma matéria que eu já tenho conhecimento, é uma matéria que eu já tenho ponto de vista firmado e que não vai ser o pedido de vista que talvez altere meu posicionamento. E, se isso ocorrer, nada impede que mais adiante eu assim o faça. Mas, nesse instante, pelas razões expostas e pelo que eu li no voto da desembargadora Elizabeth e no voto do desembargador corregedor, eu não tenho dúvidas em acompanhar a conclusão da desembargadora Elizabeth Carvalho nesse entrementes. Eu voto acompanhando a eminente relatora. Ok, desembargador Walsh. Eu também vou antecipar o meu voto e, com todo respeito ao desembargador Zé Carlos, mas se ele trouxer argumentos que consiga demover o entendimento, a coerência que eu tenho sobre a matéria, que o que me faz a convicção, até a certeza de todas essa situação, pelo bem construído voto da desembargadora Elizabeth, que eu vejo que essa decisão, desembargador Fábio, com todo respeito, ela fere de morte o provimento 77, artigo 5º, do CNJ, essa resolução, que diz o seguinte: não havendo substituto, diz o seguinte, veio. O quinto. Acho que ele diz que saiu. A designação para o segundo? Como é? No parágrafo 2º, aí diz o seguinte: a designação de substituto para responder interinamente pelos expedientes será precedida de consulta ao juiz corregedor permanente competente pela fiscalização da serventia judicial. Aí diz aqui no artigo 5º, não havendo substituto que atenda aos requisitos do parágrafo 2º, do artigo 2º e do artigo 3º, a Corregedoria Geral de Justiça designará interinamente como responsável pelo expediente delegatário em exercício no mesmo município ou no município contíguo, que detenha uma das atribuições do serviço vago. E o artigo 5º, ele traz também que será com o afastamento
do interino ou do titular, seja ele qual for, seguirá obrigatoriamente a ordem cronológica. Primeiro será designado o substituto. Na ausência do substituto, o servidor mais antigo. Na ausência do mais antigo, será designado para responder cumulativamente o notário ou registrador do município contíguo. Então está claro. Então essa designação afastou e trouxe daqui de Maceió. Então, com todo o respeito, quem tem diferente, questão de coerência, eu entendo nessa mesma linha, certo? Eu estou adstrito tão somente ao provimento 77 no artigo 5º. Então, por essas considerações, pela convicção que eu tenho a respeito já da matéria, que é matéria recorrente, eu não tenho nem como mudar o entendimento. E analisando o voto da desembargadora Elizabeth Carvalho, eu parabenizo a desembargadora, porque está um voto muito bem construído, muito bem concatenado, viu? E que eu comungo no voto de Vossa Excelência na íntegra. E só fazendo ainda mais um adendo, do meu entendimento, a matéria, ora, em discussão, ela já teve início no STF, não sei se o desembargador Fábio Tranco já tem conhecimento dessa matéria, que para a modulação, certo, será a partir do dia, será os efeitos a partir do dia 16 de setembro de 2016. A modulação de agosto de 2020, desembargador Cléber. De 20 como de é, agosto desembargador? de 2020. Hein? E a modulação seria a partir de 20 de agosto de 2020. Será a partir de agosto de 2020. A partir de agosto de 2020. Então, está existindo 2 julgamentos sobre a mesma matéria. Isso é que causa estranheza. Mas, inclusive, vai já com 4 votos. Vai com 4 votos da modulação, certo? Se a partir de... Está 3-2, desembargador Cléber. Está 3-2. Então já mudou o placar. Não vou discutir o placar aqui. Ainda tem isso aí. Ainda tem essa questão que ainda depende de ser deslindada, certo? Então, por todas essas considerações que eu fiz, eu acompanho a desembargadora na íntegra, o voto da eminente relatora, antecipando meu voto, e aguardaremos o retorno na próxima sessão, quando será julgada essa questão. Viu? Então, antecipo meu voto seguindo a eminente relatora, desembargadora relatora, e desejando a todos vocês... Pois não, desembargadora Elizabeth. Senhor desembargador presidente, desembargador Walsh, eu quero, nesse momento, agradecer a Vossa Excelência a confiança depositada na minha pessoa quando me convidou para fazer parte do Conselho da Magistratura, e aqui estou. Mas, pedindo muitas vênias a Vossa Excelência, eu estou pedindo meu desligamento do Conselho, como membro do Conselho da Magistratura. É evidente que quando o desembargador Carlos Malta for apresentar o voto, eu tenho que me fazer presente, porque senão não tem como ele apresentar o voto, porque eu já estou vinculada nesse. Mas, salvo isso, Vossa Excelência testemunha que eu ia tirar licença em setembro, não tirei por conta dos processos da Lajinha, inclusive aquele mandado de segurança da usina lá de... Eu ia tirar minhas férias em 1º de outubro, não tirei, em razão de
audiências que tiveram ontem e em razão do julgamento de hoje. As minhas férias começam finalmente amanhã, mas eu de antemão já digo que só voto onde o desembargador Fábio Bittencourt estiver, no pleno. Em nenhuma Câmara Civil eu trabalho mais com o desembargador Fábio Bittencourt. Porque ele, para mim, hoje é um fantasma. Ele não existe, diante de toda a desconsideração que ele teve comigo, ele hoje, para mim, não existe mais. Só trabalho com... Eu lhe trato com respeito e educação. Sempre a tratei. Nunca destratei Vossa Excelência. Vossa Excelência, a partir do momento, não me faça repetir o que eu já disse e todo mundo sabe. Gratidão por Vossa Excelência. Se Vossa Excelência tivesse dignidade, agora, Vossa Excelência não tinha deixado a sua assessora fazer o que fez comigo. Dignidade eu tenho, tanto quanto a senhora e quanto a qualquer outro membro desse tribunal. A senhora respeite para ser respeitada. A falta de respeito é via de mão dupla. A senhora está abrindo mão do respeito que eu lhe tenho, da consideração. Você me respeitou primeiro e cale sua boca, porque está falando eu. O senhor cortou a minha palavra. Vou pedir que seja serenado os anos aí. Vamos. Vossa Excelência cortou a minha palavra e eu estou dizendo e repito. Vossa Excelência não só permitiu que sua assessora entrasse contra mim no CNJ, como, pelo que eu conheço de Vossa Excelência, incentivou. Nem incentivei, porque dentro nem da corregedoria hoje tem duas cobras que mas se chamam... todo magistrado tem direito de fazer valer seus direitos. Renata Malafaia. Eu estou com a palavra para dizer que não participo mais do Conselho e só participo em julgamento com Vossa Excelência no pleno. Eu estou renunciando ao Conselho da Magistratura porque quero renunciar, tenho o direito de renunciar e tenho o direito de não trabalhar mais com Vossa Excelência. Se me permite. Vossa Excelência faça como bem achar melhor, não tenho nenhum problema com isso. É o que eu estou achando melhor. Desembargadora Elizabeth. Eu sou membro nato do Conselho e não posso nem vou renunciar. Desembargadora Elizabeth. Mas posso. Desembargadora Elizabeth, eu faço a Vossa Excelência, a amiga, a desembargadora, eu faço um apelo. Não desfalque o Conselho. Vossa Excelência tem sapiência jurídica, já foi presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, já foi presidente do TRE, nós formamos uma composição na segunda Câmara. Entendeu? Pela experiência da senhora. Então, ajude o seu amigo aqui, que está lhe falando aí, o pedido humilde aqui. Muito, entendeu? Vossa Excelência, devo muito. Cada um dá o voto do pai. Entendeu? Até porque, conforme Vossa Excelência disse, que não trabalhará mais com o desembargador Fábio, mas as sessões aqui do Conselho é uma por mês. É uma por mês, quando há. Quando há. Mas foi extraordinária, desembargadora. Foi extraordinária. Que a gente aguenta esse cara, o cara passa por cima de processo civil para vir fazer defesa de uma decisão dele, isso não existe. Quem passa não por cima do processo civil é Vossa Excelência, desembargador. Ter defesa das decisões que a gente dá em votos. Lá no tribunal, a gente tem que ficar calada quando tem algum mandado de segurança contra uma decisão da... pelo corregedor são submetidas ao Conselho da Magistratura e eu sou membro nato do Conselho da Magistratura. E, portanto, tenho o direito de votar em toda a... Bittencourt Araújo, por você ser membro, é que eu não fico porque você é membro. Vê se entende na sua cabeça. Eu não quero ficar Vossa Excelência sai. Quando um dia Vossa Excelência, que vai chegar logo, sair da corregedoria, aí talvez eu volte. Já ouvi os dois lados.
Então, eu vou fazer um segundo pedido à desembargadora Elizabeth. Deixe para me dar essa resposta para a semana. Pronto, para a semana. Minha amiga. Meu amigo, eu não fico aqui olhando para a cara de Fábio Bittencourt dizendo atrocidades. Atrocidades eu tenho ouvido e tenho várias sessões gravadas de atrocidades por parte do Excelência. E não só eu, como todos os desembargadores também ouviram. Leve para a ministra. Eu estou doida para ir na ministra para dizer você quem é, Fábio Bittencourt. Para dizer você quem é. À vontade. Está encerrada a sessão. Vote do CNJ, que eu quero dizer a ela desde o jet ski. Viu? Desde a história do jet ski até seus filhos. Elizabeth. Contas. Vamos encerrar aqui. Quem é você? Os tiros que você dava na rua